Fala, torcedor do Verdão! Ei, você aí, apaixonado pelo Palmeiras, o maior clube do mundo. Prepare o coração, porque o que eu vou contar agora vai fazer o chão tremer, as arquibancadas explodirem e o futebol inteiro entrar em colapso total. Imagina só, uma notícia que caiu como uma bomba atômica no universo da bola, deixando rivais atordoados, analistas sem palavras e o planeta inteiro de queixo caído. Estamos falando de algo que vai reescrever a história do esporte mais amado do mundo, algo que faz as contratações bilionárias do passado parecerem trocados de padaria. Segura aí, porque o Mancha Alviverde News traz em primeira mão, com exclusividade absoluta, a maior, a mais insana, a mais revolucionária novidade que o futebol já viu nesta década. Bomba! O Sheik árabe, dono do PSG, e o Palmeiras fecham um acordo histórico de 934 milhões de reais. O futebol mundial está em choque total. E você vai entender por quê agora mesmo. Vamos começar do zero, torcedor. Porque essa história não é só uma transferência qualquer, não é um negocinho de fim de feira. É um terremoto de proporções épicas que vai abalar as fundações do esporte rei. Tudo começou nas sombras, lá nos confins dos palácios luxuosos do Catar, onde o Sheik Nasser Al-Khelaifi, o todo-poderoso dono do PSG, o clube que gasta fortunas como se fosse água, decidiu que era hora de fazer algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Imagina a cena. Salas secretas, iluminadas por lustres de cristal com seguranças armados até os dentes guardando portas trancadas a 7 chaves. Reuniões escondidas que duravam madrugadas inteiras, com ligações criptografadas que nem o FBI conseguiria interceptar. E do outro lado, o Palmeiras, o Verdão imortal, representado por mentes afiadas que sabiam que estavam prestes a mudar o jogo para sempre. Mas por quê? Porque o Sheik, que poderia comprar metade da Europa com um estalar de dedos, resolveu virar os olhos para o Brasil, para o nosso Palmeiras? Ah, torcedor, aí é que o suspense começa a apertar o peito. Pensa comigo, o PSG, esse colosso francês, repleto de estrelas que brilham como diamantes, estava enfrentando uma pressão insana. Clubes rivais como o Real Madrid, o Manchester City e até o Bayern de Munique farejavam oportunidades, mandando olheiros, fazendo propostas absurdas, ligando no meio da noite para tentar roubar o que estava prestes a ser nosso. Mas o Sheik, astuto como uma raposa do deserto, viu no Palmeiras não só um clube, mas uma potência global em ascensão, um time que respira vitória, que tem uma torcida que faz estádios pulsarem como corações enlouquecidos. E aí veio a virada. Questões contratuais malucas, daquelas que só acontecem nos bastidores mais obscuros do futebol. O jogador em questão, o fenômeno Kylian Mbappé, o craque francês que corre como um raio e finaliza como um deus do Olimpo, estava com o contrato no PSG chegando ao fim de uma forma que ninguém previa. Cláusulas antigas, renegociações que deram errado, brigas internas que vazaram para a imprensa europeia como veneno lento, tudo isso pavimentou o caminho para que ele viesse de graça. Sim, você leu direito, torcedor, de graça. Por questões contratuais que envolviam bônus não pagos, metas não atingidas na Champions League e uma série de pendências jurídicas que o Sheik resolveu limpar de uma vez por todas, Mbappé aterriza no Verdão sem custar um centavo em taxa de transferência. Mas espera aí, porque o acordo total explode em 934 milhões. Como assim? Vamos destrinchar isso com detalhes que vão te deixar grudado na tela. O valor total do acordo, essa montanha de dinheiro que faz os olhos brilharem, é composto por camadas e mais camadas de negociações que duraram meses, com idas e vindas que pareciam uma novela mexicana. Primeiro, tempo de contrato. 5 anos firmes, com opção de extensão por mais 2, dependendo de desempenho. 5 anos de Mbappé vestindo o manto alviverde, correndo pelo Allianz Parque como se fosse o dono do pedaço, marcando gols que vão entrar para a eternidade. Mas e o salário, hein? Torcedor, aqui vem o twist genial. O salário é baixo. Sim, baixo para os padrões de um superstar como ele. Estamos falando de 5 milhões por mês, o que parece uma fortuna para mortais como nós, mas para Mbappé, que poderia exigir o triplo em qualquer gigante europeu, é uma pechincha estratégica. Por quê? Porque o Sheik e o Palmeiras armaram um plano diabólico. O grosso do dinheiro vem em bônus e cláusulas que vão fazer o caixa explodir. Imagina, bônus de 100 milhões por título da Libertadores conquistado, mais 50 milhões por cada artilharia no Brasileirão. Cláusulas de performance que liberam 20 milhões a cada 10 gols marcados. E metas coletivas que adicionam 30 milhões se o time chegar às semifinais da Copa do Mundo de Clubes.
E tem mais, uma cláusula de imagem que permite ao Palmeiras explorar a marca Mbappé em parcerias globais, gerando receitas extras que podem ultrapassar os 200 milhões em merchandising sozinho. Agora, vamos aos bastidores que vão te deixar com o coração na boca. Tudo começou em uma reunião secreta em Doha, no Catar, onde o Sheik convocou representantes do Palmeiras para um jantar que durou 7 horas. Ali, entre pratos exóticos e vinhos que custam mais que um carro popular, o Sheik soltou a bomba. Eu quero Mbappé no Brasil, mas não por caridade, por estratégia global. Pressão veio de todos os lados. O Real Madrid ligava dia e noite oferecendo fortunas, prometendo um mundo. Florentino Pérez, o chefão espanhol, mandava mensagens cifradas, ameaçando processar se o contrato não fosse respeitado. Do outro lado, o Manchester City, com seu sheik rival, tentava sabotar, vazando boatos para a imprensa para criar pânico. Mas o sheik, astuto como uma raposa do deserto, viu no Palmeiras não só um clube, mas uma potência global em ascensão, um time que respira vitória, que tem uma torcida que faz estádios pulsarem como corações enlouquecidos. E aí veio a virada. Questões contratuais malucas, daquelas que só acontecem nos bastidores mais obscuros do futebol. O jogador em questão, o fenômeno Kylian Mbappé, o craque francês que corre como um raio e finaliza como um deus do Olimpo, estava com um contrato no PSG chegando ao fim de uma forma que ninguém previa. Cláusulas antigas, renegociações que deram errado, brigas internas que vazaram para a imprensa europeia como veneno lento, tudo isso pavimentou o caminho para que ele viesse de graça. Sim, você leu direito, torcedor, de graça. Por questões contratuais, que envolviam bônus não pagos, metas não atingidas na Champions League e uma série de pendências jurídicas que o Sheik resolveu limpar de uma vez por todas, Mbappé aterriza no Verdão sem custar um centavo em taxa de transferência. Mas espera aí, porque o acordo total explode em 934 milhões. Como assim? Vamos destrinchar isso com detalhes que vão te deixar grudado na tela. O valor total do acordo, essa montanha de dinheiro que faz os olhos brilharem, é composto por camadas e mais camadas de negociações que duraram meses, com idas e vindas que pareciam uma novela mexicana. Primeiro, o tempo de contrato, 5 anos firmes, com opção de extensão por mais 2, dependendo de desempenho. 5 anos de Mbappé vestindo o manto alviverde, correndo pelo Allianz Parque como se fosse o dono do pedaço, marcando gols que vão entrar para a eternidade. Mas e o salário, hein? Torcedor, aqui vem o twist genial. O salário é baixo. Sim, baixo para os padrões de um superstar como ele. Estamos falando de 5 milhões por mês, o que parece uma fortuna para mortais como nós, mas para Mbappé, que poderia exigir o triplo em qualquer gigante europeu, é uma pechincha estratégica. Por quê? Porque o Sheik e o Palmeiras armaram um plano diabólico. O grosso do dinheiro vem em bônus e cláusulas que vão fazer o caixa explodir. Imagina, bônus de 100 milhões por título da Libertadores conquistado, mais 50 milhões por cada artilharia no Brasileirão. Cláusulas de performance que liberam 20 milhões a cada 10 gols marcados, e metas coletivas que adicionam 30 milhões se o time chegar às semifinais da Copa do Mundo de Clubes. E tem mais, uma cláusula de imagem que permite ao Palmeiras explorar a marca Mbappé em parcerias globais, gerando receitas extras que podem ultrapassar os 200 milhões em merchandising sozinho. Agora, vamos aos bastidores que vão te deixar com o coração na boca. Tudo começou em uma reunião secreta em Doha, no Catar, onde o Sheik convocou representantes do Palmeiras para um jantar que durou 7 horas. Ali, entre pratos exóticos e vinhos que custam mais que um carro popular, o Sheik soltou a bomba. Eu quero Mbappé no Brasil, mas não por caridade, por estratégia global. Pressão veio de todos os lados. O Real Madrid ligava dia e noite oferecendo fortunas, prometendo um mundo. Florentino Pérez, o chefe espanhol, mandava mensagens cifradas, ameaçando processar se o contrato não fosse respeitado. Do outro lado, o Manchester City, com seu sheik rival, tentava sabotar, vazando boatos para a imprensa para criar pânico. Mas o sheik do PSG, com sua visão de falcão, contra-atacou com ligações secretas para o Mbappé pessoalmente. Kylian, o Palmeiras é o futuro, venha e conquiste a América do Sul como ninguém fez na história. E Mbappé, seduzido pela ideia de ser o quê em um novo continente, topou, mas não sem tensão. Houve uma noite em que a negociação quase desmoronou. Um clube inglês, que eu não vou citar o nome para não dar ibope, ofereceu um salário astronômico e Mbappé oscilou. O Sheik então puxou uma cartada final. Uma cláusula de liberação após 3 anos se o Palmeiras não ganhar tudo, mas com multa rescisória de 300 milhões.